Olá, lindas e lindos do meu canal. Sou Elisandra e vim lhe contar mais uma história real. Mas antes, deixa seu likeão lá pra mim, hein? Se inscreve no meu canal. E sem mais delongas, vamos para a história. Na verdade, eu vou contar 5 histórias curtas, mas porém assustadoras. Vamos lá. A primeira história chama A Assombração Horripilante. Vamos lá. Esses não vão ter nomes, tá? Dos inscritos que me mandaram. Vamos começar. Quando eu era mais novo, trabalhei como entregador de jornais e fazia as entregas para uma senhora chamada Margie. Ela era muito velha e vivia só. Por isso eu entrava em sua casa para entregar jornais e ver como ela estava. Certo dia, entrei e vi que ela estava dormindo na cama. Deixei o jornal sobre a mesa e saí. No dia seguinte, ela também estava dormindo quando cheguei. E o jornal do dia anterior ainda estava intocado na mesa. Um dia depois, entrei e Marge estava acordada. Ela disse que estava muito feliz e me abraçou. Mas na manhã seguinte, havia carros parados na frente da casa dela. Aparentemente, Marge tinha morrido em sua cama 3 ou 4 dias antes. Sabe-se lá como eu falei com ela e abracei no dia anterior, quando a mesma já estava morta. Essa foi uma historinha curta, mas porém legal, né? Vamos para a segunda. O lanche arrepiante. Eu trabalhava em um hospital e fazia muitos plantões noturnos. Por volta de 3 da manhã, fui até uma máquina automática de venda pegar um lanche. Havia uma porta ao lado da máquina com uma janela que dava para a cafeteria. Vi nitidamente alguém passar pela porta. Depois de 1 minuto, lembrei-me que a cafeteria tinha luzes com sensor de movimento que deveriam estar acesas, mas tudo continuava escuro lá dentro. Cheguei mais perto para dar uma olhada e percebi que, pela direção tomada pelo vulto, ele havia atravessado uma parede. Nunca corri tão rápido em minha vida. Essa foi mais uma história. Vamos para a terceira, que se chama O Espírito Afetuoso. Minha mãe conta a seguinte história. Certa noite, quando eu era bebê, estava chorosa e ela veio até meu berço verificar se estava tudo bem. Isso se repetiu várias vezes. Minha mãe já estava ficando cansada. Comecei a chorar outra vez. Ela se levantou e foi em direção ao meu quarto, mas ouvi passos e se assustou. Mas ela ouviu passos e se assustou, já que era a única pessoa na casa. Ela ficou sentada em silêncio durante alguns segundos, até não ouvir mais os passos. Quando os passos pararam, ela ouviu meu berço balançar e algo que parecia ser a voz de uma senhora falando comigo e tentando me acalmar. Muito assustador, né? Essa foi mais uma história. Vamos para a quarta história, que se chama A Conversa Premonitória. Na última semana de vida da minha avó, ela ficava olhando para o nada
e conversava com os parentes mortos. Por exemplo, ela conversava com a sua irmã falecida e dizia coisas como: "Tudo bem, Rose? Chego aí em breve." Percebemos que ela fazia isso apenas com os parentes já mortos. Por isso, achamos estranho quando ela começou a conversar com seu irmão que ainda estava vivo. Ou assim achávamos. Recebemos uma ligação mais tarde, no mesmo dia, avisando que ele havia acabado de morrer. Essa foi mais uma historinha curta. Vamos para a quinta e última história de hoje, que se chama A Enfermeira Evanescente. Vamos lá. Eu tinha 6 anos de idade. Uma colega de trabalho da minha mãe, que era muito amiga sua, faleceu. Ela era enfermeira. Mais tarde, nesse mesmo dia, acordei e notei que havia adormecido na cama da minha mãe. Quando olhei para minha mãe, vi uma mulher em pé ao seu lado, como se estivesse aplicando alguma medicação em uma bolsa intravenosa. Eu nunca havia visto aquela mulher, mas ela olhou para mim, sorriu, saiu pelo corredor e desapareceu. Alguns dias depois, minha mãe voltou do funeral e me mostrou uma imagem de sua colega de trabalho. Era a mesma mulher que eu havia visto naquela noite no quarto. Então, pois bem, queridos, essas foram as 5 histórias. Depois tem mais. Tchau, tchau.